E hoje eu quero compartilhar com vocês outro milagre de Jesus. Mas para que você entenda este milagre, eu quero explicar do ponto de vista cultural e teológico algo que talvez a gente não ouça com muita frequência. E quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 1, versos de número 1 2, de 1 ao 6. Gênesis capítulo de número 1, versos de número 1 até o verso 6. Olha o que diz aí na sua Bíblia, diz assim, ó: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Estou vendo ainda uma movimentação de Bíblia, vou esperar todo mundo abrir. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 1 é o primeiro capítulo da Bíblia, o versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia. Fácil assim. No princípio Deus criou os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e fez separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Eu quero chamar a atenção de vocês, especialmente aqui para o verso de número 6, quando diz que Deus fez separação entre águas e águas. E uma declaração que nos parece tão simples do ponto de vista teológico, ela pode esclarecer-nos algo muito especial. E a primeira coisa é que existem águas e águas. E estudando as Escrituras eu encontrei dois significados para a água. O primeiro deles é o significado mais conhecido de nós todos, que é a água como um instrumento de vida. A água é tão necessária que um ser humano pode ficar talvez 40 dias, como fez Jesus, sem comer, mas não consegue ficar mais do que 3 ou 4 dias sem beber, porque morre. Então nós percebemos que a água é muito importante. A água, ela traz a vida para o solo, ela é capaz de gerar vida na produção agrícola, de trazer peixes, alimentos. Ela traz a multiplicação. A água simboliza a obra que Deus realiza na nossa vida, nos lavando pela água limpa, a água pura do Espírito Santo. A água simboliza uma verdadeira fonte de riqueza em todos os sentidos. Mas tem uma outra situação que a água também simboliza. Talvez uma outra situação da qual você nunca tenha ouvido falar. A água tem como significado da sua própria palavra na língua hebraica, ela é relacionada também ao caos. Em algumas versões da Bíblia diz assim: no início era o caos. E o caos, ele é justamente um local onde há não só desordem, mas há medo, insegurança, destruição, morte, ameaças. E é justamente isso que você encontra relacionado à água em muitos textos das Escrituras, muito mais do que você pode imaginar. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 6, e você já vai entender aonde eu quero chegar com tudo isso. A água como sinônimo do caos, das lutas, das adversidades, das dificuldades, dos temores, das angústias. Olha aqui o que está escrito nesse texto, Gênesis 6:17: porque estou para derramar água
em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne. Em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá através da água. A água aqui como um sinônimo de caos, de destruição, de morte, de ameaça, de luta, de dificuldade, de angústia, de sofrimento. Mas onde esse pastor quer chegar com essa palavra? Você já vai descobrir. Eu quero convidar você agora a abrir comigo o Salmo 42, 7. Salmo 42, verso de número 7, que fala mais uma vez a respeito destas coisas, aonde o salmista demonstra que o seu sentimento relacionado com este elemento da natureza, a água, ele diz assim no verso 7, um abismo chama outro abismo, e o fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está falando de águas que vêm sobre ele e o sepultam nesse abismo pavoroso. Vai comigo agora também para o verso de número, o Salmo 69, e nós já vamos acabar com essa onda de mistério e de angústia. Capítulo de número 69 de Salmos, verso 1 diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, e estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé, estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta, e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Por que eu trouxe para vocês esta relação nesta noite entre a água e o caos, entre a água e as lutas e dificuldades que porventura vêm sobre nós em determinado momento como verdadeiras ondas de um tsunami? Por que eu trago para vocês este cenário tão dramático, quando eu desejo falar de um milagre de Jesus? Em primeiro lugar, porque a água aqui que nos afoga, que nos inunda, que vem sobre nós, ela pode simbolizar muitos dos dramas e dificuldades que cercam as nossas vidas por muitas vezes, nos trazendo insegurança, nos deixando nos sentir tão pequenos, tão incapazes de resolver os problemas. Alguns ficam apavorados, atordoados, alguns perdem a esperança, a visão, a fé, diante de um problema, de uma dificuldade, de uma luta, de uma situação. E talvez essa palavra não sirva para você. Talvez você esteja vivendo um momento de muitas conquistas e glórias em sua vida, mas com certeza podem servir para alguém que está perto de você e que hoje precisa de uma palavra de consolo. Por isso eu quero compartilhar com você uma coisa. Se as águas simbolizam tudo isso, simbolizam a dor de um lar dividido, a angústia de ver filhos muitas vezes perdidos, o sofrimento de uma crise, de uma enfermidade, de uma dificuldade financeira, de um problema econômico, da perda de um ente querido, de a iminência de uma ocorrência que vai nos trazer danos, de uma preocupação exacerbada. E eu venho hoje aqui para trazer-lhes uma palavra de esperança diante de tudo isso, e levanto este assunto, relacionando as águas a tudo isso, simplesmente para lembrar-lhes de um fato, de um milagre. Jesus é aquele que anda sobre as águas, e Ele é capaz de, no meio de um caos que está instalado, se mover sobre as águas e andar sobre elas, que simbolizam as mais adversas situações da nossa vida.
E nesta noite, quando nós estamos aqui, o grande desafio do meu coração é trazer esperança ao coração de cada um de vocês. Com a mesma esperança que temos sido alimentados pelo Senhor durante esses dias, eu quero encher o seu coração de esperança, lembrando que Ele não é apenas o Deus da multiplicação dos pães e dos peixes, mas Ele é o Deus que anda sobre as águas. E nesta noite, através deste ensino, vai nos levar a experimentar algo novo na vida de cada um de nós, da nossa família, e podermos também levar a esperança àqueles que estão à nossa volta. Quando nós líamos aqui no capítulo de número 1 de Gênesis, que a terra estava coberta totalmente de água, e o caos estava implantado, e Deus divide as águas boas e as águas de tormento são divididas, são separadas. Mas já no capítulo de número 6 da Gênesis, novamente as águas voltam a cobrir toda a terra. Por causa do pecado do ser humano, vem o dilúvio que cobre toda a terra. Talvez esta relação, muito mais fácil para o povo hebreu do que para nós, de compreendermos o que significa a água como caos. Embora algumas cidades brasileiras experimentaram isso na pele, agora recentemente a cidade de Mariana, que foi varrida pela água e pela lama, e muitas cidades às margens do Rio Doce, no estado de Minas Gerais, que conheceram o que significa o caos através da água. As cidades do Rio de Janeiro, na região serrana, muitas delas foram varridas pela água, e outras tantas. Mas o que eu quero dizer a vocês é que hoje, talvez nós não vejamos a terra toda coberta pela água, mas a vemos envolvida num caos, um caos que aflige a todos. Essas ondas de violência que vêm sobre o mundo. Eu falava hoje pela manhã, há 4 semanas atrás, a ocorrência lá em Orlando, na Flórida, uma cidade conhecida pelos parques, pelas férias, pelos passeios, pela diversão, pela vida das crianças que amam aquele lugar, sendo transformado num palco de terror, em primeiro lugar pelo assassinato de uma jovem cantora que ascendeu dos programas de calouros na televisão americana, se tornou famosa e logo foi assassinada na mais tenra idade por um dos seus seguidores. Na semana seguinte, ou no dia seguinte, houve um atentado na boate onde 40 e tantas pessoas encontraram o fim das suas vidas. Passado alguns dias na cidade de Dallas, no Texas, também um atirador, agora 2 semanas atrás, sai matando gente aleatoriamente no meio da rua. Nós ouvimos essa semana estarrecidos o assassinato de 85 pessoas através daquele terrorista que com um caminhão atropela todo mundo. Essa semana, com a insurgência do exército contra o governo da Turquia, mais de 290 mortos. Hoje pela manhã, numa cidade da Louisiana conhecida como Baton Rouge, um atirador sai e mata 3 policiais agora no domingo de manhã. Ontem, 13 jogadores e um técnico de futebol lá no Iraque foram decapitados em praça pública pelo exército islâmico. E o mundo está em convulsão. Na semana passada, a revista Veja trazia na reportagem uma das reportagens principais, um final de semana no Rio de Janeiro. Era o tema, 48 mortos por crimes com armas de fogo. E assim está o mundo, coberto pelas ondas, coberto pelas águas que trazem o caos. E nós diante disso? Uma das coisas que mais me chamou a atenção no estudo daquele milagre de Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes, e você vai encontrar isso estudando os diversos livros, que são os 4 evangelhos, onde contam a mesma história. E um deles diz que os peixes e os pães começaram a se multiplicar quando Jesus os colocou nas mãos dos seus discípulos. Enquanto eles estavam nas mãos de Jesus, Jesus elevou ao céu, deu graças, mas à medida que ele colocava nas mãos dos seus discípulos,
os pães e os peixes vão se multiplicando. E toda esta introdução que faço a vocês acerca deste tema, e quando afirmo-lhes a respeito do fato de que Jesus usa a vida dos seus discípulos para multiplicar, para trazer provisão aonde havia fome, Ele o faz da mesma maneira para trazer consolo e esperança aonde há o caos. E nós somos esses discípulos que Ele tem chamado. Nós somos essas pessoas a quem Ele tem desafiado. Mas às vezes nós encontramos um elemento que nos impede de cumprir este chamado. E hoje, quando nós vamos aqui juntos ler esse texto das Escrituras, que está presente de uma forma tão viva na consciência das pessoas, porque este milagre realmente é um milagre muito conhecido, eu quero junto com vocês extrair do texto do Evangelho de Marcos, que eu quero convidar você a abrir comigo, o capítulo de número 6, Marcos 6, a partir do verso de número 45, cujo subtítulo é Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. E o interessante deste milagre é que ele é o milagre que acontece logo em seguida à multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus anda sobre o mar. Marcos 6, 45. Esse texto nos diz assim: logo a seguir, o que é logo a seguir? A seguir o quê? A seguir a multiplicação dos pães e dos peixes. Os versículos anteriores aqui falam justamente sobre esta multiplicação maravilhosa que Jesus havia feito. E logo a seguir Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para outro lado. E eu quero pegar esta primeira frase e mostrar que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcarem e passarem adiante para um outro lado. Aqui nós temos uma simbologia muito forte. Em primeiro lugar, Jesus dirigindo a nossa vida, dirigindo a vida dos seus discípulos. Em segundo lugar, Jesus fazendo-os entrar no barco. E este barco, assim como o barco lá de Gênesis 6, do dilúvio, simbolizam a igreja, simbolizam o próprio Jesus. Este barco é a igreja. Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco. E Ele nos chama para entrar neste barco. E este barco é a sua igreja. E Ele continua dizendo assim: e passar para o outro lado. O outro lado é uma nova experiência, uma nova realidade, é uma nova consciência, é uma nova vida, é um novo tempo que Ele quer dar a cada um de nós, à medida que nós entramos neste barco. É muito comum você ver ditos populares que estão relacionados ao fato de você estar dentro do barco, ao fato de você não estar com os pés em dois barcos ou duas canoas, como dizem por aí. Mas Jesus diz que é para eles entrarem no barco e passarem para um outro lado. A Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Que multidão? Aquela mesma que ele alimentou com 5 pães de cevada e com os 2 peixinhos. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar, e ao cair da tarde estava o barco no meio do mar. O que eu acho lindo nesta declaração é que mostra que o barco está no meio do mar. O mar simboliza o mundo aqui simbolizado pelas suas lutas, angústias, dificuldades, demandas, mas o barco está no meio do mundo, está no meio dessas necessidades. E se o mar simboliza também o caos, o barco está no meio do caos, está no meio dessas dificuldades. E olha o que diz em seguida aqui, tem muita simbologia, muita riqueza nesse texto. Diz assim, que
o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra, e vendo-os, a palavra diz que ele vê o barco, ele vê os seus discípulos, ele vê a sua igreja, e vendo-os em, como? Dificuldades. Quantos aqui têm nesses dias passado por algum tipo de dificuldade? Levanta a mão para mim, por favor. Vendo-os em dificuldade. Jesus está vendo as nossas dificuldades. A remar, porque o vento lhes era contrário. Olha que coisa interessante. Jesus os compele a entrar no barco. Um barco está no meio do mar. O vento ele os vê em dificuldade. O vento lhes é contrário. Quanta coisa acontecendo. E Jesus que fez com que eles entrassem no barco. Será que Jesus estava com alguma intenção ruim a respeito do seu povo, ou em relação a você, ou a mim, a sua casa, ou a minha casa, quando permite que dificuldades venham? Às vezes a gente perde a serenidade. Eu vejo gente desesperada, e às vezes nós sentimos forças querendo nos levar a perder a fé. Quando na realidade o que nós percebemos é que tudo está no controle de Jesus. Será que você pode crer nisso nessa noite? Será que você pode dizer comigo, mas do fundo do coração, tudo está no controle de Jesus? Como é que a gente pode ficar desesperado? Muitas vezes completamente entregue, esmorecido, gente atacando gente enfurecida, porque alguma coisa está errada, deu errado. Jesus permite que essas circunstâncias se abatam sobre nós. Jesus permite que situações adversas venham sobre nós. Ah, mas é tão difícil acreditar nisso. Eu não acredito. Não foi Jesus que me colocou nessa. Não foi Jesus que me pôs nesse barco. Não foi Jesus que me permitiu entrar no mar revolto. Não foi Jesus que permitiu que o vento soprasse de modo contrário. Não é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco. A Bíblia diz que vendo-os em dificuldade, porque o vento lhes era contrário, ele vai até eles. Talvez a coisa mais importante que eu e você possamos aprender em situações adversas da nossa vida é que de uma forma ou de outra, Jesus quer nos ensinar alguma coisa. Jesus quer nos levar para um outro lado. Jesus quer revelar-nos coisas que nós ainda não conhecíamos. Quer nos dar experiências novas. Quer nos mostrar mais e mais o seu poder. E a Bíblia nos revela justamente isso. Se nós pudéssemos por um instante crer nisso, talvez um peso enorme sairia da nossa alma. Um peso enorme sairia do nosso coração. E aliás, nós vamos orar para que Deus faça isso nesta noite. Para que a gente possa sair daqui, como Jesus chama-nos a experimentar, quando Ele nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele diz mais: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus quer fazer isso entre nós. Ele quer nos dar esse nível de experiência. Algumas coisas se resolvem imediatamente. Outras se resolvem num período curto de tempo. Outras
se prolongam um pouco mais na nossa vida. Mas Jesus está vendo todas elas. E Ele está no controle da situação. E eu quero que você creia nisso nesta noite. Ministre aí o teu próprio coração. Se esforce neste momento para permitir que esta realidade se incorpore à sua vida de tal maneira que você vai depor todas as suas armas contra pessoas, contra aquilo que você achava que era, contra as circunstâncias, contra as situações, e vai aceitar o fato que, em primeiro lugar, Jesus quer levar você a um outro lado. Segunda coisa, que Ele está vendo a dificuldade. Em terceira coisa, que o vento está contrário, mas Jesus está vindo em sua direção. Amém? Olha o que a palavra diz. Ela diz o seguinte. Ele diz assim que: e vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Ele veio andando sobre o caos, Ele veio andando sobre as dificuldades, Ele veio andando sobre as lutas, Ele veio andando sobre os problemas, Ele veio andando sobre todas as circunstâncias ou situações. É impossível dividir a nossa vida depois que a entregamos a Jesus e dizer: não, Jesus permitiu isso, mas não permitiu aquilo. Jesus fez isso, mas não fez aquilo. É impossível. É impossível. Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco nesta noite, através da palavra? É impossível. É impossível fragmentar as nossas vidas. É impossível dividir, falar: esta parte é de Jesus, esta parte não é. Por mais que nós não permitamos ou tenhamos permitido que Ele entrasse em cada área, mas Ele está trabalhando sobre todas as áreas da nossa vida. Ele quer mudar nossa vida, Ele quer mudar nosso caráter, Ele quer mudar a nossa existência, Ele quer cumprir a Sua palavra em nós. Aquele que em nós começou a boa obra está aperfeiçoando. Mas é necessário que haja uma reação positiva de cada um de nós. É necessário que haja uma reação positiva na vida de cada um de nós. Se uma enfermidade nos alcançou, se uma situação adversa entrou em nossa vida, se um problema está presente, se uma luta ou uma dificuldade chegaram até nós, se um problema familiar, se uma situação conjugal, se a sua vida é de Jesus, é impossível deixar esta área fora do alcance dele. Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco. O barco simboliza a própria igreja. Este barco agora está no meio do mar, e o mar simboliza o mundo e o caos que o mundo se encontra. O vento contrário é isso que está incomodando as nossas vidas nesses dias. Mas o mais importante de tudo é que Jesus está vendo a dificuldade. E Ele não simplesmente cruza os braços dizendo: quero ver como essa gente vai se arrumar agora, quero ver como é que eles vão se virar neste momento, quero ver como é que agora eles vão fazer. É isso que está escrito ou não? A Bíblia diz que Ele vem ao encontro deles. Ah, mas são homens de pequena fé, gente incrédula, ou gente miserável que não crê. Acabaram de ver o homem multiplicar pão e peixe, agora estão com medo novamente. O ser humano é assim, nós somos assim. Por isso a palavra de Deus diz que é de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória que nós vamos crescendo. Mas você pode escolher sentar e ficar murmurando, buscando em quem colocar a culpa. Você pode fazer isso. Aliás, eu já contei para vocês da experiência de mais de 20 anos de aconselhamento pastoral.
São poucas as pessoas que reconhecem a culpa. A maior parte das pessoas movem céu e terra para provar que não tem nada a ver com o problema, que são vítimas absolutas do sistema. Jesus nunca quis formar para si vítimas. Aliás, a palavra dele diz assim: sereis minhas testemunhas. Testemunhas do meu poder, da minha graça, da minha bondade, do meu perdão, da minha misericórdia. Mesmo quando você faz tudo errado, eu sou capaz de ir lá e tirar você da situação. E Jesus agora vem, e a palavra de Deus diz que vem andando sobre o mar, sobre o caos, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Você consegue visualizar essa cena ou não? 12 marmanjos dentro de um barco, gritando, pulando: é um fantasma. Às vezes a gente parece que está vendo fantasma correndo atrás de nós, não é verdade? Tem situação que eu vou dizer uma coisa para você, parece coisa do outro mundo. Mas Jesus está presente. Ele está fazendo a obra. Ele está realizando os seus milagres. Ele está disposto a estender a mão, a nos ajudar. Ele está disposto. E olha o que diz aqui. Pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse. Você sabe de onde surgiu aquela gíria, falou e disse? É daqui mesmo. Falou e disse. Logo lhes falou e disse. Ouça o que ele falou e disse hoje. Olha o que ele falou e disse. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Você pode fechar seus olhos um instantinho? Talvez algumas coisas estão angustiando o seu coração nessa noite. Algumas coisas vieram para nos angustiar. Agora ouve essa voz dizendo: tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Tende bom ânimo. Sou eu, diz Jesus. Não temais. Tende bom ânimo, diz Jesus. Sou eu. Não temais. Tende bom ânimo, você que está angustiado, que está desanimado, tende bom ânimo. Sou eu, diz Jesus, sou eu estou no controle da situação. Não temais. Não temais, que significa pare de ter medo agora. Sou eu, diz Jesus. Não temais. Abra os seus olhos e o seu coração para que essa palavra entre nele agora. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. A gente acha que esse vento nunca vai cessar. Mas quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Quando nós estamos no meio do mar, quando nós estamos dentro do barco, quando nós estamos com vento contrário, todo tipo de sentimento e pensamento ruim passa pelos nossos corações e pela nossa mente. Mas quando Jesus está se aproximando, Ele diz: tende bom ânimo, não desanime. Não desanima você, não desanima quem está perto de você. Pelo contrário, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Sou eu. Só a declaração desta palavra, sou eu, entre os judeus, já era motivo para o camarada
entrar numa êxtase, porque a declaração sou eu ou eu sou é o nome de Deus, é Deus presente. A Bíblia diz que quando os soldados foram prender Jesus lá no Getsêmani, quando eles perguntaram quem é Jesus e ele declarou sou eu, eles caíram para trás os soldados, porque a declaração desta palavra tem poder. E a declaração desta palavra sobre a sua vida nesta noite tem poder. Jesus está dizendo sou eu, não temais. Será que a gente pode tomar posse disso? Contra toda a força do vento, contra todo o medo que o mar revolto nos traz, contra toda a pressão deste mundo, contra as pessoas que estão em todo tempo nos fazendo esmorecer e entregar os pontos, e nós possamos parar um instante e ouvir o que Jesus está dizendo. E Jesus está dizendo: não temas, não temas, ou seja, para de ter medo. Para de ter medo. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Parece que esse caos vai me engolir. Parece que este mar vai me afogar. Parece que os meus pés estão afundados num charco, como disse o salmista, no lodo. Parece que o caos tomou conta de todas as coisas. Mas a palavra diz que Jesus viu a dificuldade e veio andando sobre ela. E ao se aproximar deles, disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E a palavra também disse que ele entrou no barco e o vento cessou. Eu quero que você, nesta noite, num ato de fé, permita que Jesus entre no barco. Entre no barco da sua vida, no barco da sua história, no barco da sua família, no barco deste relacionamento, no barco desta dificuldade, no barco desta luta, no barco desta situação, para que o vento possa cessar. E eu creio nisso. Criei, por isso falei, como está escrito. E a palavra diz, olha o que a palavra diz em seguida, verso de número 51. E subiu no barco para estar com eles, o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. E olha o verso de número 58, que chocante. Olha o verso 58 deste texto. 52, eu já tinha prometido para vocês que eu ia trazer meu óculos. Mas já pelo menos reconheci que era 50 alguma coisa. Olha o verso 52, o que está escrito aí? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vocês entenderam por que Jesus mandou eles entrar no barco e ir para o outro lado ou não? Vocês entenderam ou não? Caiu a ficha agora? Por que Jesus falou, vai, entra nesse barco, vai lá para o outro lado? Eu vou dar uma experiência para vocês. Porque os camaradas, a Bíblia diz que o pão, você vai procurar isso nos outros versículos lá, porque eu li João 6, mas tem em todos os evangelhos. A Bíblia diz que eles iam distribuindo e o pão ia multiplicando nas mãos deles. Será que eles não perceberam que com 5 pães de cevada e 2 peixinhos eles alimentaram 20.000 pessoas? E sobraram o que foi necessário 12 cestos para se recolher os pedaços que sobraram? Será que eles não perceberam? Não perceberam. É o que está escrito aqui. Quando a gente não percebe o que Deus está fazendo, a gente vive numa situação bem aquém daquela que Deus tem para nós. A gente vive morrendo de medo, assustado, apavorado, apreensivo, angustiado. Não come, não dorme, não sonha. Parece que tudo acabou, que é o fim, é o caos, vou morrer. E é assim que nós vivemos muitas vezes.
Porque a gente não entende o que Jesus está fazendo. Porque nós não entendemos nem o último milagre que Ele fez. E qual foi o último milagre que Ele fez na sua vida? Talvez o milagre de você estar aqui nesta noite, o milagre da salvação ter chegado até a sua casa. Tem gente que nem esse milagre às vezes conseguiu assimilar. Eu posso não dar valor naquilo que Jesus fez por mim, pela minha casa, pela minha família, o fato de ter o nome escrito no livro da vida, e continuar murmurando e reclamando, não tendo o que testemunhar para as pessoas, e às vezes tornando um péssimo testemunho, aliás. Como é que eu não posso não valorizar isso? O milagre da salvação que um dia alcançou você, alcançou a sua casa, a sua família, a minha casa, a minha família. Deus tenha misericórdia de nós. O milagre da provisão. Porque de uma forma ou de outra, Deus todos os dias traz o alimento. O fato de você estar aí agasalhado, às vezes eu estou vendo aqui gente sem agasalho, espero que é porque não seja porque não tem um agasalho, porque se não for pode vir buscar, eu dou o meu aqui agora. Porque nós precisamos ser gratos a Deus. Ser gratos a Deus. E a partir do momento que nós somos gratos a Deus, nós somos capazes de olhar para o lado e ver que tem gente que precisa saber que Jesus é capaz de multiplicar pães, de multiplicar peixes, de andar sobre o caos, de fazer seus milagres. Aí eu posso compartilhar isso com as outras pessoas. E aí eu posso parar de olhar para os meus próprios dramas, para as minhas próprias dificuldades, para as minhas próprias lutas, para as minhas próprias misérias, porque se eu fico olhando para elas, elas vão me consumir. Mas se eu olho firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé, Ele é capaz de me fazer andar nos lugares altos juntamente com Ele. E eu quero que você creia nisso. Por pior que esteja a situação, saiba, Jesus está vendo, e Ele falou e disse: tem bom ânimo, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Você pode receber isso hoje no seu coração? Você pode permitir que hoje Ele te dê um motivo para ter muita alegria, não importa o que esteja acontecendo, porque se está acontecendo, é porque Ele está de alguma forma nos levando para o outro lado. Nos levando para um lado que nós vamos ver com maior clareza o seu milagre. E aí a gente não vai acumular angústias, misérias, lixos, lamentações, murmurações dentro do nosso coração. E nós vamos poder crescer na fé, na esperança, na alegria, e ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso lado. Porque senão a gente acaba ficando muito chato, e a gente mata a fé das pessoas que estão ao nosso lado. A gente é capaz de matar a fé daqueles que convivem conosco. Nós somos capazes de matar a fé se a gente continuar pensando que é um fantasma, que o mar vai nos engolir. Eu quero que você nessa noite creia. Eu quero que nessa noite você compreenda. Ele está aqui. É Ele quem está falando com você.